Saravá Oxóssi, saravá todos os caboclos da Umbanda, saravá o caboclo Tupinambá, saravá o caboclo Tupi. Então já é um Abamirim, tá aí. Aí ele vai entrar, passa a ser um Abaguaçu. Não tem cerimônia nenhuma, não tem ritual, não tem nada. Depois de um ano, é a primeira iniciação no fogo. É o batismo dele no fogo. É aí que ele entra, vamos dizer assim, para o terreiro propriamente. Aí ele fica lá dentro de branco, trabalha, tudo, mas é na iniciação no fogo. Então o nosso ritual é um pouco diferente, né? Amafi é feito somente nos médiuns, né? Eu vou explicar o ritual nosso no final, quando a gente for falar da Umbanda, né? Mas é feito somente nos médiuns, na fase quando ele muda de Bojaguaçu para Baré Mirim. Vamos para frente. Olha lá. Continua, o processo continua, aquilo é só o estágio inicial. Olha que interessante isso aqui. Após um período de 7 anos dessa obrigação, tá, do batismo, né, do Bori, é realizada a obrigação de pai ou mãe pequena. E 7 anos após essa de pai pequeno, mãe pequena, é realizada a obrigação de babalaô. Babalaô é o termo usado para o sacerdote homem. E babá é sacerdote mulher, não é iá. É babá. Então lá é comum. Pessoal, quando a gente conversar pela internet é uma maravilha, né? Porque junta lá do norte com o Rio Grande do Sul, ninguém se entende. Quando eu falava babá, a pessoa achava que estava falando do babalorixá. Não, babá é a mãe. Não, babá não, é iá, não, é babá. Então é uma confusão, mas é assim. O termo correto da sacerdote é babá. E o pai é babalaô. O termo babalaô também não é crítica, né? O Banto dos Eixos também usa. Porque o Banto dos Eixos vem da macumba também, que a Natália perguntou. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu não conheço o ritual deles. No caso do Inive, aqui em Santos tem muito Banto nos Eixos. Mas o termo também para o pai é babalaô. Agora, o babalaô é o termo usado, né, se a gente for pegar a origem, para o sacerdote de Ifá. É nação, mas é aquele que vê o futuro, né? Não é o babalorixá. O babalorixá é o que está no candomblé lá, que tem a casa, cuida dos orixás. Então, Ialorixá é a mãe também cuida. O babalaô é o sacerdote de Ifá. É uma outra coisa. Agora, dentro de Almas de Angola, eu tenho a impressão que também no Molocô, não tenho certeza. E no culto banto ameríndio, o termo que eles chamam do sacerdote é o babalaô. Tá? Que já saiu muita briga e discussão na internet também. O pessoal da nação, babalaô é sacerdote de Ifá. Não é, na minha linha, babalaô é o sacerdote do terreiro. Tá? Então, vocês verifiquem como é complicado, né? Por isso que é interessante a gente entender, para poder respeitar, inclusive, o culto do colega, do irmão umbandista, né? Se lá é assim, e lá é chamado assim, se respeite. Né? Agora, não é porque lá é chamado assim, que dentro da nossa casa vai chamar assim. Não tem nada a ver. Tá? É importante que a gente entenda bem isso, essas diferenças, né? Em Santa Catarina existem ainda as obrigações de reforço, 7, 14 e 21 anos. Realizadas respectivamente 7, 14 e 21 anos após a obrigação de babalaô ou babá. Quero ver quem que vai chegar aqui. Já tem a turma do 7, já tem a turma do 7. Depois vai ter a de 14. Vamos ver se chegamos ao 21, né? Tem já pessoal que já está no 7 e indo para o 8º ano. Já tem a turma do 8º ano. Ou mais, né? Que já chegou no 7º reino. Após a obrigação de babalaô ou babá. Após passar por essa última obrigação, o sacerdote recebe o título de tatá no santo. É o avô no santo, né? O tatá no santo. Então existem lá em Santa Catarina pessoas que já têm esse tempo todo, né? Dentro do culto, dentro do rito. Tá certo? Vamos? Aí chegamos na Umbanda. A Umbanda eu não escrevi nada. Eu não escrevi nada. Coloquei algumas datas, né? A minha intenção é conversar com vocês, trocar algumas ideias. Nós temos ali alguns minutinhos. A gente vai entrar, depois a gente dá uma paradinha para tomar o café e depois a gente volta. Vamos lá então. Começamos, olha, para todo mundo já
quem não sabe, pelo menos conhecer, né? Quem não conhecia, ficar conhecendo, é a lei, o Dia Nacional da Umbanda. Fiz questão de ir lá no Diário Oficial, copiei, colei e pus aqui, tá? Então tá aqui, porque tem gente que não acredita, fala, não, tem o Dia Nacional da Umbanda, como? O cara tá falando aí bobagem. Tem, nós temos o Dia Nacional da Umbanda. Muita gente ficou beiçuda por causa disso, muita gente ficou com ciúmes, mas a Umbanda tem, tá? Presidência da República, Lei 12.644, de 16 de maio de 2012, tá? Quando eu fiz o curso da doutrina, eu estava com o projeto de lei na mão. Aí eu até falo lá no curso, aqui o projeto, o pessoal está pressionando para ir para Brasília, graças a Deus saiu em 2012, aquele curso era de 2008, 2009, 2007, acho. A Presidenta da República faz saber que o Congresso Nacional decrete ou sancione a seguinte lei. Fica instituído o Dia Nacional da Umbanda, que será comemorado anualmente em 15 de novembro. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, 16 de maio de 2012 e tal. Por que será que o Dia Nacional da Umbanda é dia 15 de novembro? Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Tá? Pô, se existe até lei dizendo que a Umbanda começa no dia 15 de novembro, é uma lei nacional, e o projeto de lei descrevia tudo isso do Zélio, do primeiro culto, da Nacional da Piedade, né? E foi aprovada a lei. Então, como umbandistas, a gente tem obrigação de saber disso, hein? Tá? E não ficar em dúvida mais. Não é possível, né? Porque, na realidade, eu falei que tem 3 vertentes dentro da Umbanda, mas tem uma quarta também. Essa quarta é pior ainda. Tem uma vertente que acha que a Umbanda é africana, né? E gente antiga, tudo. A gente não se discute, a gente respeita. A gente respeita. Um umbandista tem que respeitar. Agora, o fato de eu respeitar a tua opinião não me impede de buscar explicações, de estudar, conhecer e pesquisar. E eu vou provar para vocês hoje como é que a gente chega nessa data. Vou provar. Tá? Não no dia 15, mas a época certinha. Vou mostrar para vocês. A outra vertente fala de Atlântida e de Lemúria, que é uma Umbanda esotérica. Eu nem sei se Atlântida existiu. Como é que eu posso ter certeza que a Umbanda vivia em Atlântida? Então, é uma tese, uma proposta, né? Mas muito além. A gente não tem elementos reais, históricos, né? Documentos. Existem livros, mas é tudo canalizado, inspirado, alguns indícios, Platão que falava de Atlântida, mas não se conseguiu provar ainda realmente. Então, eu não posso dizer com certeza que a Umbanda vem da Atlântida. Tá? Não posso. E existe a terceira, que é a nossa visão. A Umbanda começa no início do século XX. Essa é a nossa visão. E existe a história toda do Zélio de Moraes, que a gente vai lembrar hoje, daqui a pouco aqui. Tá? Eu concordo com essa visão. Desde 1996, todos os sites que eu fiz, já são 19 anos, eu colocava isso, divulgava, sempre divulguei, pesquisei em vários livros, né? Tem um monte de material que não deu para trazer, que eu procurei, mas está na HD, eu precisava achar e não estava achando. Tem a tenda de fundação da primeira... o estatuto, né? Da fundação da primeira tenda de Umbanda, escrito lá, tá registrado em cartório. Tem isso, é documento que existe, tá? Tem depoimentos, tem livros. Então, aqui no Núcleo Mata Verde, a gente aceita essa, que é a mais lógica, a mais sensata, é a visão que eu acho mais assim real. Se tiver errado, a gente pode até mudar, né? Não há problema. Mas essa, pelo menos, tem documentos, tem livros aí há anos já. Há mais de 70 anos já tem documentos falando isso. Mais de 70 anos, e tem gente que não sabia disso. Né? E existe uma quarta visão também, que a Umbanda veio com os extraterrestres, né? Mas essa é pior ainda. Tem uma linha da Umbanda, que dá passagem para extraterrestres e acha e diz que os extraterrestres é que trouxeram a Umbanda para o planeta. Em épocas antigas também. Então, na realidade, seriam essas 4 que eu conheço por enquanto. De todas essas, aquela que, dentro da minha maneira de enxergar o mundo, a mais sensata é a de Zélio de Moraes. Tá certo? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho por que eu acho, né? Que é essa daí. Não é só eu que acho, né? Aí tá a foto do Zélio. Tava velhinho já aqui, né? Tá?
Contar um pouquinho da história dele para a gente dar uma paradinha, depois tomar um café. Esse é o Zélio de Moraes, já tinha idade. Quando ele tinha 17 anos, assim é a história. Ele mesmo contando e as filhas dele. Eu já vou mostrar as fotos das filhas, tá? O Zélio, ele tinha 17 anos e ele era médium. Só que ele pertencia a uma família católica. E naquela época, 1908... o pessoal não aceitava muito ainda o espiritismo, né? Existia o espiritismo no Rio de Janeiro. O espiritismo chega no Brasil quase no final do século XIX. E Kardec publica lá na França, 1857, o Livro dos Espíritos. Aí vem para cá, se eu não me engano, eu não pesquisei isso, mas o primeiro centro espírita foi em Salvador. Não foi isso? O pessoal que era kardecista, se eu não me engano, foi em Salvador. A primeira casa espírita no Brasil, traduziu, e depois foi no Rio de Janeiro, veio a segunda casa, alguma coisa assim. Tá? Eu tinha todos esses elementos quando eu fiz o curso da doutrina, lá no curso até cito certinho todas essas datas, tá? Então no Rio já tinha em 1908 Centro Espírita, Federação Espírita do Rio de Janeiro. Aí o Zélio começou a incorporar umas coisas estranhas. Ele ficava torcido, ficava de quatro, falava enrolado, e a família ficou toda desesperada, né? Ninguém sabia o que aquele rapaz de 17 anos estava acontecendo com ele. Eles tinham na família um tio que era sacerdote, igreja católica, padre. Aí chamaram o padre para ir lá benzer e exorcizar. Aí o tio foi lá, fez o que fez, não adiantou nada, continuava do mesmo jeito. Chamaram lá um psiquiatra, lá um médico para examinar, para ver se o menino estava louco. Examinou e falou, não, aparentemente está bem, tem saúde, está tudo em ordem. E ele continuava com problema. Incorporava, tinha hora que incorporava, tinha hora que não incorporava, tinha hora que aparecia um índio lá, e tinha hora que parecia tudo torto lá, era o preto velho, né? Mas ninguém entendia aquilo. Aí levaram numa benzedeira, que tinha as benzedeiras. Benzedeira já tinha muitos anos, não se pode confundir. E as benzedeiras também, elas tinham do lado delas os espíritos que acompanhavam ela, que eram ancestrais, que era o tio, o avô, que já tinha morrido, o bisavô. Mas ela não era um bandista, não era nada. Algumas podiam até frequentar a nação, alguma coisa nessa época, né? Que eram os cultos que tinham. E ele levava na benzedeira, ela foi e benzeu ele e ele ficou bom, melhorou. E ela tinha um preto velho que incorporava nela. Chamava tio Antônio, se eu não me engano. Tem tudo registrado isso daí. Tá? Se eu não me engano, tio Antônio. Que vai ser parente, espírito, tio Antônio, se eu não me engano é tio Antônio. Vai ser parente do preto velho que o Zélio incorporava depois, que foi se chamar Pai Antônio. Pai Antônio, parece que eles eram, até tinham uma certa ligação, já tinham nascido aqui e tal, né? Aí ele ficou melhor na benzedeira. Aí a família falou, puxa vida, é coisa de espiritismo, alguma coisa, vamos levar no centro espírita. Aí resolveram levar o Zélio no centro espírita. Segundo as informações, no dia 15 de novembro de 1908. Levaram o Zélio nessa sessão espírita, de mesa lá, os médios, o presidente na mesa, todo mundo sentado, ele lá. Aí chamaram ele para sentar na mesa. Meninão, foi lá, sentou, de repente ele levantou, tudo meio nervoso, foi lá fora, tá faltando uma flor nessa mesa, foi lá, pegou flor, trouxe, botou um monte de flor em cima da mesa, não sei de onde que ele tirou as flores também, foi lá no jardim, arrancou lá e todo mundo achou estranho aquilo, porque achou uma atitude muito assim, né, radical. O menino nunca entrou aqui, entra, vai pegar a flor, faltando flor em cima da mesa e põe. Aí, na hora que começou a reunião, o Zélio incorpora um caboclo das 7 encruzilhadas, só que ele não deu nome, incorporou um índio. Aí o presidente da mesa já se alterou, ficou nervoso, não pode fazer isso, aqui índio não vem aqui, nós estamos no meio de um trabalho, não vem atrapalhar, né? Espere sua vez, porque infelizmente na época dentro dos centros espíritas, né, não se dava passagem para caboclo, índio, que era da terra, nem para negros, africanos, escravos, porque ambos eram considerados espíritos atrasados. Então, na época, hoje já não é assim, né? Hoje já mudou. Então, espírito de índio, caboclo, preto velho, era considerado espíritos atrasados, que só vinham perturbar o ambiente, atrapalhar, sabe? Não sabiam falar francês, né? Muitos livros em francês, muitos filósofos, muita poesia. O que um índio, um escravo vem fazer aqui dentro? Então eles não deixavam, né? Hoje em dia mudou um pouco. Pelo menos os escravos e os índios vão para a limpeza, né? Hoje em dia os terreiros são assim, né?
dá a passagem, acaba, vamos chamar a linha de caboclo e preto velho para limpar o terreiro. É o serviço braçal. Hoje em dia tem centro espírita que faz isso ainda, né? Chama caboclo e chama preto velho para limpeza. Serve para isso, não serve para outra coisa. Infelizmente, mas é preconceito, né? Preconceito, ainda existe, nem todas, mudou bastante, né? Nós recebemos muitos espíritas aqui, né? Nós estamos cheios de ver espírita vir aqui, dar passagem para caboclo e depois ir lá para o centro espírita trabalhar. Mas eles vêm aqui dar passagem para o caboclo, porque lá não pode. Então ele vem aqui, dá passagem e tal, depois volta lá para o centro. Bom, mas nessa época não podia. Aí ele incorpora, tal, começa a falar, a conversar, tal. Aí o presidente tinha médium vidente, tinha os médios de sustentação no trabalho e tal. Alguém pede um nome, ele fala, se vocês querem um nome, olha só, ele não falou, meu nome é esse, ele falou, se vocês querem um nome, meu nome é Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então até a maneira como ele fala, dá pra gente entender que é um nome de trabalho. Eu vou dar um nome, é um nome, Caboclo das Sete Encruzilhadas, que não haverá caminhos fechados para mim, alguma coisa assim. Então ele se apresenta como um caboclo, né? E a vidente que está do lado fala, olha, o senhor está falando que é o caboclo, mas eu estou vendo algumas imagens de um sacerdote. Estou vendo, o senhor aí aparecendo como um sacerdote. Aí ele fala, em uma das minhas encarnações, eu fui um sacerdote, eu fui Gabriel Malagrida. E ele fala, eu vim para essa terra, adorei essa terra, amei os índios, as pessoas que moravam aqui, e depois quando desencarnei, a história dele ele vai para Portugal, lá ele é degolado, o Marquês de Pombal persegue ele, tem toda uma história e tal. Ele era médium, ele via as coisas, sentia, o Gabriel Malagrida, isso dentro da igreja, imagina, né? Na época lá da Inquisição, ele prevê um terremoto lá também em Portugal, famoso, então os caras acabaram com ele, mataram ele. Aí diz ele, contando a história lá no dia no centro, que ele pediu então para nascer como índio no Brasil novamente. Aí ele teve uma reencarnação no Brasil como índio, no meio dos índios. Aí ele desencarna novamente e nesse dia ele vem, dentro desse trabalho, se manifesta para defender, na palavra dele, todos aqueles excluídos que estavam ali, que não estavam tendo chance de poder fazer a caridade e ajudar o próximo. Então ele vem com uma missão do astral, né? Ele vem com a missão de trazer todas aquelas entidades que não estavam tendo oportunidade de trabalhar, de ajudar. E diz também nessa conversa toda que ele falou em várias línguas, mostrou que tinha conhecimento, cultura, deu lá, fez lá uma apresentação bonita, tal, pá. Aí ele diz o seguinte, olha, a partir de amanhã estou iniciando um novo culto. Ele não chamou nem de Umbanda, ele chamou de Imbanda, que vai se chamar Imbanda. Começa a ser às 8 horas, acaba às 22 horas, olha, até o horário. Todo mundo vai usar branco, todos os espíritos terão vez de participar. Aqueles que tiverem um conhecimento maior irão auxiliar aqueles que não possuem tanto conhecimento, mas todos terão vez. As portas não serão fechadas para nenhum, né? E diz que daí todo mundo duvidou. Falou, que isso, menino, né, 17 anos, tal, papá. Aí no dia seguinte, então, foi todo mundo lá na casa dele, na casa do Zélio, né? E ele incorporou, na hora certa. Veio o caboclo das Sete Encruzilhadas, começou o trabalho, e logo em seguida daí veio um preto velho, que é o pai Antônio. Se identificou, pediu um banquinho para sentar, ficou muito humilde ele, no cantinho, então. E a Umbanda nasce ali. Ele fala, a partir de hoje, então nós estamos iniciando. Na realidade, esse trabalho foi no dia 16 de novembro. Foi no dia seguinte, na casa dele. Vamos iniciar o trabalho de Umbanda, assim, assim, assado. E ali ele já começou a criar as orientações da Umbanda. Era todo mundo de branco, não teria atabaque, não faria sacrifício de animais. Tudo isso ele falou no primeiro dia do trabalho dele. Tá certo? Os pontos seriam cantados só. Existe toda uma diretriz que ele deu ali, tá certo? Então, esse trabalho é considerado o primeiro trabalho de Umbanda, porque foi a primeira vez que se organizou um culto que se chamou Umbanda. A palavra é de origem africana, tá?
O pessoal discute muito, que na África tinha o quimbanda, umbanda era quem praticava quimbanda, o termo existe. Mas o culto organizado, com esse nome, foi nessa época, com Zélio de Moraes. E a partir dali nasce a primeira tenda de umbanda, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Daí eu vou mostrar o histórico da evolução da umbanda, até os dias de hoje. Tá? Mas esse foi o primeiro momento da umbanda. Um caboclo e um preto velho que vieram na frente para abrir o caminho de todos esse povo que estava querendo trabalhar. Na caridade. Na caridade. Tá? Importante aqui, ó. Umbanda nasce dentro de um centro espírita. Olha que interessante. Nasce numa reunião espírita. Foi lá que o caboclo veio. Outra coisa, houve uma influência muito grande do espiritismo na Umbanda. Antes dessa época não existia. Por quê? Porque não tinha espiritismo no Brasil ainda, gente. Nós estamos estudando a história desde 1500. Não tinha espiritismo aqui. Nem na França, né? Porque aparece lá em 1857, século XIX. Antes disso não tinha espiritismo. Os livros de Kardec, a doutrina, né? Que a gente chama de espiritismo, não é o kardecismo, entre aspas. Não existia. Então só existe depois de 1857 para cá. Então, antes dessa época, não existia nenhum outro culto ou religião brasileira com influência do espiritismo. A Umbanda é a primeira que pegou a doutrina espírita, porque Zélio também falava isso. O Zélio era muito católico, tá? E também se interessou pelo espiritismo. Aí, a partir da tenda. Então, a doutrina espírita passou a ser muito, muito importante dentro da Umbanda. Mais a influência católica e mais a influência do culto afro e do culto africano. Por isso que veio um preto velho e veio um caboclo. Agora, esses pretos velhos e esses caboclos já tinham reencarnado aqui no Brasil várias vezes. E já tinham participado de todos aqueles cultos que nós já estudamos aqui. Desde a santidade. Aquele índio que estava lá em 1500, incorporando lá, pregando que nem os padres, com certeza depois virou um caboclo de Umbanda. Então existe uma diferença grande entre o preto velho e o caboclo que vem na Umbanda. Daquele preto velho e daquele caboclo que vinha antes, em outros cultos. Tá? Em nenhum momento eu estou falando que caboclo, preto velho, Exu só incorporava na Umbanda, não. Eles incorporavam em vários cultos que nós já vimos aqui. Muitos. Tá? Mas nesse momento, então, começa esse movimento com a Zélio fala, tudo será de graça. É a caridade cristã. Ele coloca ali. Muito, muito grande. Não admitia pagamento nenhum, de nada. De nada. Tem uma fita dele que eu tenho gravado, que depois eu vou contar a história para vocês aqui dessa fita, que hoje tem em todo lugar aí, mas fui um dos primeiros que peguei ela. Quem me mandou foi uma mãe de santo lá de Minas Gerais, a mãe Maria, que ela tinha guardado com ela há muitos anos as fitas de uma jornalista que entrevistou o Zélio. Estava tudo com ela guardado as fitas. E nessa época que eu me relacionava com esse pessoal todo, ela falou, eu tenho aqui essas fitas, você tem como digitalizar? Eu falei, manda para mim então. E ela mandou e eu fui digitalizando. Então, estava aguardando há mais de, acho que 40 anos com a minha Maria lá. Eu fui o primeiro, na hora que eu comecei a ouvir Zélio falar com ela, eu falei, não acredito. Aí que eu botar isso na internet, aí o povo vai ficar todo desesperado. E foi mesmo, depois daquilo a coisa foi prosperando, o pessoal começou a entender melhor. Porque o Zélio falando exatamente como era a Umbanda, como tinha que ser feita a Umbanda e tal. E essas fitas eu tenho gravado, fitas não, os arquivos de áudio. Tá? Só que o áudio é muito ruim. Porque na época aqueles gravadorzinhos, né? Então, aquela barulheira e tal, mas com bastante atenção, o cara que quer pesquisar, conhecer, você ficar ouvindo, você vai entendendo exatamente o que o Zélio está falando, tá? Vira mais um só para a gente depois dar uma paradinha. Dona Zélia e Dona Zilmeia, tá? Zélio de Moraes começou a Umbanda dentro da casa dele, da família dele. A tenda Nossa Senhora da Piedade começa dentro da casa dele. Fazia a reunião lá, 8 horas da noite e tal, como o caboclo falou. E a coisa começou a crescer, porque começou a vir muita gente assistir, ver, e as pessoas incorporavam caboclo, preto velho, e já ia ficando, bem-vindo, vamos. E começou a crescer, e a fama começou a correr. Diz que tinha pessoas doentes que vinham do estado inteiro para passar lá, e o Zélio não negava ajuda para ninguém. O cara chegava, eu trabalho amanhã, entra, dorme aí no corredor dentro de casa mesmo. Põe o cara para dormir dentro do corredor da casa dele, para poder assistir o trabalho no dia seguinte.
Tem um texto do Zélio que ele fala, né? Naquela época estava com 70 anos de Umbanda, ele, o negócio assim fala, em 70 anos ajudei muita gente, curei muita gente e nunca pedi um centavo. Ele fala. Então isso era muito importante para o Zé de Moraes. Não se cobrar nada. Nada. Então essa é uma coisa importante para a Umbanda. Tá? Hoje em dia não é assim, porque misturou com outros cultos, a gente sabe que tem gente por aí que faz aquela coisa misturada, que perdeu esse fundamento da Umbanda, mas isso é fundamento da Umbanda. O branco é fundamento da Umbanda, a caridade é fundamento da Umbanda e a ausência de sacrifício animal também. Tá? Com certeza. Isso não está no que o caboclo começou no início da Umbanda, tá bom, gente? Essas duas eu conversei com essa aqui, Dona Zélia. E logo depois ela faleceu e mais alguns anos depois a Dona Zilméia também faleceu. Elas incorporavam o caboclo, se eu não me engano, Dona Zélia, não lembro se é caboclo roxo, eu não lembro o nome dos caboclos. Com 80 anos de idade, ela incorporava os caboclos. Ela nasceu dentro de um terreiro de Umbanda, na casa do Zé de Moraes. Ela, desde nenezinha estavam lá no meio, mocinha começaram a incorporar a vida toda trabalhando na Umbanda. E depois que o Zélio faleceu, elas continuaram com o terreiro. Tá? Sem nunca cobrar um centavo de ninguém. Mantendo aquela origem que o caboclo falava.